Bom dia, é bom estarmos reunidos mais uma vez para adorar e glorificar o nome do Senhor. E hoje será um tempo diferente, nós vamos ter uma prévia do que vai ser a nossa conferência missionária. Nós teremos hoje conosco o pastor Jaime Leonardo, sua esposa Dona Júlia, vieram aqui. Pastor Jaime foi diretor do Seminário Batista do Cariri na época que eu era aluno, né? É professor de missões também no seminário e também atua como presidente do conselho atual lá do seminário. E ele veio com muitos amigos, né? É o Corey, acertei? Para apresentar um testemunho maravilhoso. E também é importante entender que talvez você não perceba o simbolismo desta igreja, além de ser luz no meio das trevas, ela é fruto de uma obra missionária. Ela foi fruto de um trabalho missionário. Nós nunca conhecemos os missionários pessoalmente, só no vídeo, na conferência de 60 anos, mas eles empenharam suas vidas, né? E pastor Neil Smith e esposa, a sua filha Corina esteve aqui nos 60 anos conosco, e também o Dona Elva e seu Wayne Barber. Conheci Dona Elva, foi minha professora no seminário também, e investiram suas vidas. Hoje estão com o Senhor, investiram para que nós tivéssemos essa igreja, esse trabalho, não só na questão do prédio, mas, obviamente, na questão das vidas que foram ganhas para o Senhor Jesus Cristo naquele período. Então, o pastor Jaime Leonardo vai vir aqui nos abençoar junto com o nosso irmão Corey. Bom dia, irmãos. É muito bom estarmos aqui. Obrigado, pastor Valnei, por nos dar esta oportunidade. E, pastor Valnei, a gente precisa atualizar algumas coisas, viu? Ele falou que eu já fui diretor do seminário, é verdade, já fui. Falou que eu sou professor de missões, não sou. Falou que eu sou presidente do conselho, não sou. Isso porque missionário nunca pode ficar numa função por muito tempo. O papel do missionário é preparar outros para assumir, né? Então, eu já preparei outro para ensinar missões, já estou preparando outro para ser presidente do conselho, que este ano é. Então, a nossa função é sempre como é que se diz? Ficar desempregado, né? Nos desempregar. E estamos nesse processo. Irmãos, eu estive aqui várias vezes. Eu não sei se a última vez foi quando a igreja estava completando 50 anos. Não, eu já estive aqui desde então. Mas quando a igreja completava 50 anos, eu fui convidado a participar aqui das celebrações. E na época eu estava representando a agência missionária dos missionários que plantaram o evangelho aqui nesta região. Pastor Valnei falou sobre Neil Smith, o missionário da Baptist Missions, que fundou esta igreja em 1964. Muito antes, ainda na década de 50, em 55, um missionário chamado Wayne e sua esposa Elva, eles moraram aqui em Fortaleza e eles plantaram as primeiras sementes do evangelho aqui nesta região. Eu não vou dizer neste local, porque esta região de Fortaleza, na época, nem cidade era. Conforme eles diziam que era só assim, um vilarejo de umas casinhas de taipa, umas casinhas cobertas de palha, um povo bem humilde. E eles, o Wayne e Elva, eles alugaram uma danceteria que havia no meio desse povoado. E dias de domingo, a danceteria eles limpavam e ajeitavam as cadeiras e montavam uma escola bíblica dominical. Isso foi em 1955, certo? E deste trabalho, talvez alguns aqui ainda lembram, não sei, deste trabalho alguns se converteram, e quando o pastor Nilo veio na década de 60, ele conseguiu organizar os convertidos numa igreja que hoje é a Igreja Batista Manancial. Agora, eu conto toda essa história, certo? Toda essa história porque o missionário Wayne, que primeiro plantou o evangelho aqui 70 anos atrás, ele era de uma igreja lá nos Estados Unidos, na cidade de Austin, Minnesota, certo? Ele era da Igreja Batista nessa cidadezinha pequena nos Estados Unidos. Esta mesma igreja foi a igreja que nos enviou, eu e Júlia, para o Brasil como missionários. Nós somos membros dessa igreja. E dessa mesma igreja, nós recebemos uma família
que chegou ontem à noite, inclusive. Eles vieram, vão passar uma semana conosco aqui em Fortaleza, depois nós vamos para o interior para eles verem o trabalho lá na região do Cariri. E eu pensei, mas não seria legal para eles verem o fruto da obra missionária da igreja deles, desde antes que eles nasceram, né? E hoje está aqui uma igreja muito boa, que está cultuando a Deus igual a nossa lá nos Estados Unidos. Então, eu falei com o pastor Valnei, ele aceitou a ideia da família vir, e de compartilhar seus testemunhos. Então, eu vou convidar o Corey e a Amanda, eles vêm para frente, eles vão compartilhar seus testemunhos do que Jesus tem feito em suas vidas. Would you want to come up and share your testimonies? E vocês vão ver que são irmãos amados por Jesus, assim como todos nós crentes somos, né? So, I just gave a little background of the church and you're coming here, so yeah, you can just say what you want to translate. Yes. So I am Corey. Eu sou Corey. And this is my wife Amanda. Minha esposa Amanda. And our 4 children are with us. Nós temos os 4 filhos, estão aqui. And we are grateful to be here today. We feel so welcomed. Thank you for that. E somos muito gratos por estar aqui hoje. Nos sentimos bem acolhidos. Muito obrigado por isso. So I'm going to tell my story, and it connects directly with my wife and our 4 children. Eu vou contar aqui minha história, que conecta diretamente com a da minha esposa e dos nossos 4 filhos. What Jesus did in our O lives. que Jesus fez em nossas vidas. So starting out, I grew up, and for 39 years, I came to church, and I checked the box for Então ele disse que por 39 anos ele foi criado numa igreja e ele sempre ticando a caixa que ele estava sendo religioso, indo para a igreja por 39 anos. but just a couple hours a day, Mas era só umas horinhas por semana. just Sundays. É só dia de domingo. So, but 3 years ago, Jesus came into my life, and it made it real for me. Mas 3 anos atrás Jesus entrou em minha vida e transformou tudo. So 5 years ago, I quit drinking, Então foi 5 anos atrás que eu deixei de ser alcoólatra. and because my kids saw me hungover, and they were crying, so I said, enough is enough. Então eu via meus filhos chorando porque eu chegava em casa de ressaca e chegou um ponto que eu disse, pronto, já basta. But all I was doing was taking, and I was empty in that place. So then I started becoming a workaholic. I worked and worked to fill that gap. Então ao deixar de beber como antes eu fazia, eu preenchi aquele espaço na minha vida com o trabalho. Me tornei um viciado pelo trabalho. My friend relationship went down to nothing because it was all related to drinking. As minhas amizades que eu antes tinha quase sumiram todas porque eram todos relacionados à bebida. But then we started, with COVID, we started homeschooling because I was worried about the contact tracing. Então, durante a pandemia do Covid, nós começamos a educar nossos filhos em casa, porque eu estava temeroso de algumas das coisas que estavam acontecendo com a educação dos filhos neste período. So I'm going to let my wife speak now because she came to Christ first. Então, eu vou deixar a Amanda falar agora, porque foi ela quem chegou a Cristo primeiro. Let's see. A few years ago, it was probably several years before I was saved, I started to feel like there was more, and I wasn't quite sure what that was. Vários anos antes de eu me converter mesmo, eu sentia dentro de mim que estava faltando alguma coisa, tinha algo a mais, mas eu não sabia o que era. And I had began praying that God would show me more spiritually, because I would go to church, but I didn't have a relationship with Jesus. Então eu orava, eu pedia que Deus me mostrasse o que é que estava faltando, que me mostrasse mais, porque
eu estava indo para a igreja, mas eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. And then in about 2020, when everything shut down in our country all in one day, I dropped to my knees and started praying to God of what was going on. Então, quando em 2020, lá no nosso país, todas as coisas se fecharam por causa da pandemia, então eu caí de joelhos e clamei a Deus, perguntando o que é que estava acontecendo. And when I got done praying, I looked up and I saw my Bible tucked back in our nightstand, and I felt like God had said, "Just open me." Então, quando eu terminei de orar, eu levantei os olhos e eu vi uma Bíblia. A nossa Bíblia estava lá na prateleira, onde esteve por muitos anos. E eu senti que Deus estava falando para o meu coração para abrir aquela Bíblia e ler. And from that moment on, the words revealed themselves to me in a way I had never seen before. And that was the first time that I realized I didn't have a relationship with Jesus, and I was a sinner, and I had been doing it all wrong. E as palavras, a partir daquele momento, começaram a fazer sentido para mim. Eu reconheci que eu era uma pecadora, eu não tinha nenhum relacionamento com Deus, com Jesus, e que até então eu estava vivendo minha vida de forma errada. We began homeschooling our children, and in that, my faith is growing, and I was beginning then to teach the children everything I was learning. Então nós começamos a educar nossos filhos em casa com a escola domiciliar, o homeschooling, e eu estava ensinando aos filhos tudo que eu estava aprendendo da palavra. And the more I was reading, I was discovering more what the scripture said, and I would get so excited. And I would come to him and start explaining to him, like, I figured this out. And he would just sit there and look at me with this blank look on his face and just kind of smile and nod. Então, quando eu aprendi as coisas, eu ficava tão animado, tão empolgado com as coisas da palavra de Deus. E então eu ia falar com meu esposo sobre o que eu estava descobrindo. Ele olhava para mim com um sorriso assim como meio sem graça, um olhar vazio, como que ele não estava entendendo nada. And in one particular evening, as I was, whatever the revelation I had that day, and I was explaining it to him, and he just looked at me and he goes, I don't know you anymore. Então, uma certa noite, quando eu estava explicando para ele alguma coisa que Deus havia revelado para mim, ele olhou para mim e ele disse, eu não te conheço mais. We had a conversation then that night about that he didn't know me anymore, and the kids were at a different place in life. And I had looked at him and I said, was that a good thing or a bad thing? And he goes, I don't know. Quando ele disse isso para mim, que ele não me conhecia mais, os nossos filhos já estavam em outro lugar, progredindo no seu conhecimento de Deus. E quando ele disse isso, que não me conhecia mais, eu perguntei a ele, isso é uma coisa boa ou ruim? E ele disse, eu não sei. And that was the moment that I knew if the Lord didn't change his heart, we weren't going to make it. E foi neste momento que eu reconheci que se Deus não transformasse o coração dele, o nosso casamento não sobreviveria. And so I got down on my knees again and I just began to pray like crazy. Então me ajoelhei de novo e orei muito. And then about 6 months later, the Lord started working his heart. E depois de uns 6 meses, Deus começou a trabalhar em seu coração. So like I said, I was very empty. I didn't have Jesus. I didn't know Jesus at the time, and I didn't have any friends. So all I filled my time was work. Então, como eu disse, eu tinha uma vida muito vazia. Eu não tinha Jesus em minha vida. Eu já havia perdido meus amigos. E a única coisa que eu tinha na vida era trabalho, muito trabalho. At that time, I would go to church if it worked for me, but it was only if there wasn't work that Sunday. Eu ainda ia para a igreja, vez por outra, se desse certo, se não havia outro trabalho para eu fazer nesse dia. So in January of 2022, my wife had been going to a couples Bible study, and she had been inviting me. And at that point, I finally decided to give it a try and go with her. Então foi em janeiro de 1922, minha esposa estava participando de um estudo bíblico com casais,
E ela sempre me convidando a ir, e naquela noite eu concordei em ir com ela para esse estudo bíblico. Everything that I had prayed up to that point was something that was written down by someone else. Tudo que eu havia orado até este ponto em minha vida era algo escrito por outra pessoa, era uma oração decorada ou escrita por outros. And at that point, a gentleman asked me to open in prayer, and I said I didn't know what to do. Então, foi no estudo bíblico, um senhor lá, ele pediu para eu abrir a reunião com oração. E eu disse, eu não sei o que fazer. The gentleman next to me laid his hand on my shoulder and prayed, and it was like my heart, everything that was on my heart came out. E o homem que estava sentado ao meu lado, ele colocou sua mão no meu ombro e ele começou a orar. E naquele momento eu senti como se tudo que estava no meu coração saiu para fora. So it came out through him, and I didn't know what to say, what to do. So on the way home, I asked my wife, I said, what is happening here? What just happened? And she said, that's the Holy Spirit. And it just sparked something in me where I wanted to know more. Então, eu indo para casa, eu perguntei à minha esposa, o que foi aquilo ali? O que foi que eu senti? Ela disse, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em sua vida. Isso despertou em mim uma necessidade de descobrir mais, de aprender mais. So I started going to this more, but it was a lot of older generation. My wife and I were the youngest by 20 years. Então, eu comecei a ir para esse estudo bíblico mais frequente, e era uma geração de pessoas mais velhas. Nós éramos os bem mais novos, os outros tinham 20 anos a mais de nós. So I started praying and asking the Lord. I said, am I the only one my age, or is there more? So I asked, and he provided. He started bringing men into my life to minister to me, to disciple to me, and to show me how to read the scriptures, how to be a spiritual leader for my wife, how to raise up my children as disciples. Então eu comecei a orar e pedir a Deus, perguntando a Deus, será que eu sou o único da minha geração que estou querendo seguir a Deus? Eu só vejo esses bem mais velhos do que eu. E Deus começou a me mostrar outros da minha idade, pessoas que chegaram junto a mim, que começaram a me ensinar como estudar a Bíblia, como ser um líder no meu lar, como ensinar nossos filhos a serem discípulos. I had went to a men's Bible study, and that I knew was something that had to spread out. So just keep that in mind. But then in that spring, there was a day-and-a-half retreat, and it was right during planting. We farm corn and soybeans, and I had to make a decision at that point. And that's the point where I put God ahead of work. Então, eu comecei a participar de um estudo bíblico de homens, e nós tivemos um pequeno retiro de 2 dias, bem no meio da época de plantação. E nós somos agricultores, plantamos milho, feijão, e eu tive que fazer uma decisão. Ou eu vou plantar, porque é a época, ou eu vou para esse retiro. E foi naquele momento que eu tomei uma decisão de colocar Deus antes do trabalho. It was like a burden had been lifted off my shoulders. And that is when I truly knew that Jesus was my Lord and Savior. É como se fosse um grande peso que foi aliviado dos meus ombros. E foi a partir daquele momento que eu compreendi com certeza que Jesus era o meu Senhor e Salvador. So the Lord has been working on our family. My wife, my children, they saw the children seeing the change in me and my wife, and that sparked their curiosity, and all 4 of them have accepted Jesus, and I was privileged to baptize all 4 of them. E Deus continua trabalhando em nossas vidas, os nossos filhos vendo a transformação em minha vida e da minha esposa, eles todos têm chegado a confessar Jesus como Salvador, e eu tive o prazer, o privilégio de batizar todos os 4. So the Bible and what Jesus has done in my life, I do not take any of the credit. It is by the grace
of Jesus Christ, our Lord and Savior, that I have been changed. Então, eu não posso ter nenhum mérito do que tem acontecido em nossas vidas. O que Jesus tem feito, transformando as nossas vidas, é toda a glória para Ele. Okay, can you come up, my children, please? Chamando os filhos para virem à frente. So, there's verses in the Bible that we really hold to. Tem alguns versículos na Bíblia que nós guardamos como precioso. And as a family, Deuteronomy 6, 4 through 7. Como família, Deuteronômio 6, 4 a 7. So we're just going to recite that for Vou you. recitar Deuteronômio 6, de 4 a 7. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. These words that I command you today shall be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children. You shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Vocês perceberam que estes irmãos aí são relativamente novos na fé, são presentes de Deus para a igreja, assim como cada um de nós somos presentes de Deus para a igreja. Em dezembro recente, eu e Júlia estivemos com nossa igreja nos Estados Unidos para uma refeição de confraternização e o salão estava cheio. Eu olhei assim ao redor e eu percebi que nenhum dos irmãos que estavam ali naquele jantar faziam parte da igreja quando nós fomos enviados para o Brasil, uns 30 e tantos anos atrás. A mesma igreja, mas outro grupo de servos de Deus compondo aquela igreja. É assim que Deus faz. É isso que Deus faz com sua igreja. Graças a Deus por uma igreja que este ano completa 167 anos de existência. É a nossa igreja em Austin. 167 anos sendo usada por Deus, tanto para enviar o evangelho aos confins da terra através de missões, como também para pregar o evangelho em sua própria comunidade. E nós estamos vendo Deus continuando a salvar famílias, assim como essa que vocês hoje ouviram seus testemunhos. É uma igreja abundante. E eu espero que o mesmo possa ser dito desta igreja, a Igreja Manancial, daqui a 100 anos. Imagine, daqui a 100 anos como é que estará a nossa igreja, a Igreja Manancial. Ainda aqui em Fortaleza, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de Jesus e também enviando o Evangelho através de missões para lugares distantes. Em 2 Coríntios 8, convido vocês a abrirem suas Bíblias para 2 Coríntios 8, o missionário Paulo nos apresenta as igrejas da Macedônia como igrejas abundantes. Macedônia era uma província no Império Romano que ficava ali no sul da Europa, onde hoje talvez seria Grécia, Albânia, por aquela região ali. E nós conhecemos algumas das igrejas da Macedônia porque Paulo escreveu para a igreja dos Filipenses, a igreja dos Tessalonicenses, a igreja em Bereia. Estas eram algumas das igrejas da Macedônia. E aqui em 2 Coríntios 8, Paulo apresenta estas igrejas da Macedônia como igrejas abundantes. Vamos ler os primeiros 5 versículos. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Só um pano de fundo aqui para esse texto em 2 Coríntios 8. Nós lemos sobre estas igrejas na Macedônia, lá em Romanos 15, também lemos em Atos 20, e nos dá um contexto para esse capítulo. Jerusalém, neste período, estava passando por uma crise econômica terrível. Uma crise tão grande que as pessoas em Jerusalém estavam passando literalmente fome. Muitos fugiram de Jerusalém, se tornaram uma diáspora que levaram o evangelho e o judaísmo também pelo Império Romano. Mas alguns crentes permaneceram em Jerusalém e eles estavam sofrendo fome. E Paulo, ele dedicou boa parte de sua terceira viagem missionária justamente para coletar uma oferta para aliviar o sofrimento dos santos em Jerusalém. Nós vemos algo disso acontecendo em nosso mundo hoje. Por exemplo, hoje na Venezuela está tendo um problema econômico terrível e pessoas literalmente passando necessidade e fome. E o missionário Fernando, creio que vocês devem conhecê-lo, ele passa boa parte do seu tempo no Brasil juntando ofertas para aliviar o sofrimento dos santos na Venezuela. Pois é isso que Paulo estava fazendo, aliviando o sofrimento dos santos em Jerusalém. Isto que Paulo fez ao buscar uma contribuição da igreja em Coríntios, ele apresenta a generosidade das igrejas na Macedônia. Estas igrejas da Macedônia foram elogiadas por Paulo por serem igrejas abundantes. Nós vimos aí no versículo 2. Eles abençoaram os irmãos em Jerusalém. Em Romanos 15, versículo 26, nós lemos: porque aprouve a Macedônia a levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, estas igrejas abundantes eram conhecidas por sua generosidade. Irmãos, igrejas abundantes não são igrejas perfeitas, mas são igrejas abençoadas por Deus. São igrejas que são usadas por Deus para trazer crescimento ao seu reino através de sua generosidade. Hoje, no século 20 e 21, nós temos igrejas abundantes. Nós falamos hoje da igreja que enviou os missionários para aqui. A igreja batista na cidade de Austin é uma igreja abundante. Mas alguém pode até dizer, mas isso aí é outra realidade, isso é os Estados Unidos, lá é outra coisa. Mas, irmãos, eu preciso dizer que, de fato, a realidade pode ser outra, geográfica, política, econômica. Mas todos nós podemos ser igrejas abundantes. Mesmo sendo aqui em nosso lado do mundo, dentro de nossa realidade, nossas igrejas também podem ser abundantes e somos. E temos algum. Eu tive na associação das nossas igrejas, a Ibrece, no ano passado, e vimos que no estado do Ceará nós temos umas 90 igrejas. Graças a Deus por isso. E muitas dessas igrejas estão plantando outra igreja em algum outro lugar do estado. Nós temos no Ceará hoje 80 igrejas em plantação. Isso é um sinal de igrejas abundantes que estão se reproduzindo. E o que eu vi também, o relatório, somaram todas as contribuições a missões das nossas igrejas. Pastor Valnei, lembra quanto que nossas igrejas contribuem? Por mês, R$300 mil. As igrejas do Ceará contribuem com missões. Nós temos igrejas abundantes hoje. Nós temos igrejas abundantes. E eu gostaria de desafiar a sua igreja a cada vez mais abundarem na obra do Senhor. Tirando desse texto em 2 Coríntios 8, nós destacamos aqui algumas verdades sobre uma igreja abundante. Primeira verdade que a gente descobre aí no versículo 2 é que a igreja abundante é uma igreja generosa.
A igreja abundante é uma igreja generosa. Vejam que a abundância desses irmãos, diz no versículo 2, era, em primeiro lugar, de alegria. Alegria mesmo no meio de muita provação de tribulação. E a superabundância da generosidade surgiu num berço de profunda pobreza. O missionário estava coletando uma oferta para aliviar o sofrimento dos santos lá em Jerusalém. Mas as igrejas da Macedônia também eram igrejas sofridas. Elas sofriam, além de outras dificuldades, sofriam perseguições. No livro de Atos, nós lemos algumas das perseguições que as igrejas na Macedônia passavam. Por exemplo, vocês conhecem bem a história de Paulo e Silas, quando estavam presos em Filipos. Lembram, em Atos 16? Foi daquela história que nós tiramos o versículo, talvez o versículo mais bem conhecido, o versículo da salvação, que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Aquele versículo saiu de uma história em que os santos, o povo de Deus, o missionário, estava preso em Filipos. Ele foi preso por quê? Porque os judeus em Filipos pediram para prendê-lo. Perseguição dos judeus. De Filipos, então, Paulo e Silas, eles saíram daquela cidade e foram para Tessalônica. Em Tessalônica, eles também pregaram o evangelho, e ali naquela cidade, os judeus, mais uma vez, causaram um tumulto, e Paulo e Silas, eles tiveram que fugir de novo, fugiram para Bereia. Na Bereia, pregaram o evangelho, e outra vez os judeus suscitaram um movimento terrorista, e Paulo foi conduzido, escondido de noite, para Atenas. Mas vocês percebem que muito do sofrimento destes irmãos na Macedônia era um sofrimento provocado pelos judeus. E agora vem Paulo pedindo para estas mesmas igrejas, sofrendo nas mãos de judeus, para levantarem uma oferta para ajudar os judeus em Jerusalém. Interessante, não é? As igrejas em Macedônia, eles tinham desculpas de sobra para não participarem desta coleta. Elas também estavam sofrendo. Elas também eram igrejas pobres, mas elas eram igrejas abundantes. A igreja abundante é uma igreja generosa com o que ela tem. Sem fazer acepção de pessoas, o evangelho é para todas as pessoas, inclusive para os nossos inimigos. A graça do evangelho foi concedida às igrejas da Macedônia, de tal forma que estas igrejas se tornaram abundantes, ao ponto de quererem ajudar os santos judeus. Porque antes de serem judeus em Jerusalém, para os irmãos da Macedônia, aqueles santos em Jerusalém eram irmãos em Cristo, passando por necessidades, precisando de ajuda. Por isso as igrejas da Macedônia insistiram, versículo 4 diz que eles rogaram, eles imploraram para terem esta oportunidade de mostrarem generosidade. Os irmãos na Macedônia, eles tinham pouco, mas eles insistiram que o pouco que eles tinham fosse para ajudar os santos em Jerusalém. Irmãos, aquilo que nós fazemos com os nossos recursos reflete o nosso coração. Jesus mesmo ensinou isso. Lembram que Jesus ensinou sobre as riquezas, sobre o tesouro? Ele disse: aonde está o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. A igreja abundante é uma igreja generosa com aquilo que ela tem. O coração está no lugar certo. Outra lição que a gente pode colher desse texto em 2 Coríntios 8, sobre a igreja abundante e sobre a generosidade, é que a generosidade cabe a todo mundo, pois é proporcional. Uma das muitas desculpas para alguém não ser generoso é a pobreza. A gente ouve isso, né? Argumentos que vão mais ou menos assim:
Nossa igreja é tão pobrezinha, a gente tem que cuidar dos de casa primeiro, não é? A gente mal consegue sustentar nosso pastor, como é que nós vamos ajudar outros lá fora? A gente ouve essas desculpas. A gente ouve, mas a minha contribuição seria tão pequena, não vai nem fazer falta, não faz diferença se eu dou, se eu não dou. Outros eu já ouvi até dizerem, eu é que preciso de ajuda, eu vou ajudar outros? Eu que estou precisando de ajuda. Mas vejam no texto aqui que a igreja de Macedônia, diz no versículo 2, diz que a pobreza deles era profunda. Era profunda a pobreza deles. Versículo 4 indica que foi necessário eles insistirem com Paulo, implorarem, diz que eles rogaram para poderem contribuir com as necessidades dos santos em Jerusalém. Eu imagino que a oferta deles foi tão grande que Paulo se assustou. Ele não esperava uma oferta desse tamanho de uma igreja tão sofrida, tão pobre. E ele ficou constrangido, não quis nem levar. Por isso que os irmãos tiveram que rogar com ele, implorar que eles pudessem participar com os santos em Jerusalém. Então, irmãos, nós aprendemos que a generosidade não se mede pelo tamanho da oferta, e sim pelo coração do ofertante. Eu sou lembrado aqui daquela ocasião em que Jesus estava no templo, próximo ao gasofilácio, e as pessoas estavam trazendo suas ofertas. E o texto diz, que, lá em Marcos capítulo 12, né, diz que muitos ricos estavam colocando grandes somas no gasofilácio e Jesus não disse nada. Aí chegou aquela viúva com 2 moedinhas, como se fosse 20 centavos, e ela colocou lá. E a esta, Jesus comendou. Jesus disse que esta viúva foi mais generosa do que todos aqueles outros, porque ela deu tudo que ela tinha. A generosidade, irmãos, é proporcional. É medida por aquilo que a pessoa tem. Não é medido pelo que a pessoa não tem, mas sim pelo que ela tem. Deixa eu lhe contar uma história dessa generosidade que aconteceu recentemente. Nós temos um missionário trabalhando em Oricuri, no interior de Pernambuco, o missionário Edson Alves, e ele está plantando uma igreja lá, uma igreja que inclusive vai muito bem, o trabalho está crescendo, e ele estava precisando de um local para construir um templo no centro da cidade, um ponto estratégico, e surgiu um terreno muito bom, no centro da cidade, ao lado do mercado público, em frente da Praça Frei Damião. Então era um lugar estratégico, só que custava R$180 mil, isso 3 anos atrás. Ele não tinha, mas ele comunicou com várias igrejas da necessidade e nós nos comprometemos a orar e a ver o que é que Deus poderia fazer. E eu estava na nossa igreja nos Estados Unidos, essa igreja que hoje lhe apresentei, e eu não pedi uma oferta na igreja, certo? Eu simplesmente falei da necessidade e pedi para os irmãos orarem pelo trabalho em Oricuri. Passaram-se algumas semanas e um pai da igreja lá, que tinha 2 filhos, um de 12 anos e um de 14. Ele chegou para mim e me entregou um envelope com $600. São uns 3 mil e tantos reais. Os 2 filhos, meninos, 12 e 14 anos, passaram 3 meses trabalhando na vizinhança, varrendo calçada, cortando grama, fazendo serviços para os vizinhos e juntando dinheirinho. Tudo que eles juntaram em 3 meses, $600, eles deram para o projeto em Oricuri. Irmãos, eu nunca vi uma oferta tão grande quanto essa. Não em números, mas em generosidade. Porque aqueles 2 rapazes, 12 anos, 14 anos, eles se deram durante 3 meses por completo para ajudar os santos em Oricuri que eles nem conhecem. Mas isso é que é um reflexo de uma igreja abundante. Pessoas que estão dispostas a dar o que puderem e o que têm. A generosidade cabe a todos, porque é proporcional. Cabe qualquer bolso. Cabe bolso grande, cabe bolso pequeno, e às vezes o de bolso pequeno é quem é mais generoso. Tem outra lição que eu colho aqui deste texto, que a generosidade começa com uma
entrega completa, uma dedicação completa de vida. Vejam o versículo 5. Paulo, ainda falando sobre as igrejas da Macedônia, ele disse: e não somente fizeram como nós esperávamos, isso é, não levantaram uma oferta, mas também deram de si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O missionário Paulo, ele deixa bem claro aqui que os crentes na Macedônia, eles foram muito além do que se esperava, quando ele permitiu que as igrejas participassem da oferta com os santos em Jerusalém. E a gente pergunta, de onde veio esta generosidade? Antes deles abrirem seus bolsos para contribuir, os crentes em Macedônia já haviam dedicado suas vidas por completo ao serviço do Senhor. Como diz o versículo 5, eles deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Todo crente que foi salvo, que foi comprado por Cristo com seu precioso sangue, todo crente que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, e eu acho que a maioria aqui hoje está nessa situação. Irmãos, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Ele nos comprou. Somos seus servos, somos seus escravos. Aquilo que nós somos pertence a Ele. Aquilo que nós temos também pertence a Ele. Nós não somos donos de nossas vidas, nós não somos donos de nossos corpos, nem somos donos daquilo que está em nosso bolso. Tudo é dele. Mas nem todo crente reconhece isso em suas vidas. Nem todos vivem desta forma. Vez por outra, é necessário para nós, que somos servos de Deus, para parar, refletir, fazer um levantamento de nossas vidas e, mais uma vez, dedicar nossas vidas e tudo que nós somos para Ele. Para, de fato, sermos crentes abundantes. Mas muitos crentes, eles parecem que aprenderam errado aquela oração de Jesus. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Quando Jesus nos ensinou a orar, como foi que Ele ensinou a orar? Ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitos crentes, eles vivem como se a oração fosse, venha o meu reino, seja feita a minha vontade aqui na terra. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. É o seu reino, é a sua vontade e não a nossa. Este foi o caso dos crentes na Macedônia. Eles, antes de tudo, eles deram a si mesmo ao Senhor. Eles viviam o Evangelho, eles serviam uns aos outros, eles eram fiéis na manutenção dos ministérios em sua igreja. Eles abençoavam até o próprio missionário Paulo, no final do versículo 5, ele incluiu lá, e a nós também, né? Até os missionários e pastores receberam lucro, vantagem ou benefício, vamos dizer, desta generosidade dos irmãos na Macedônia. Eles entendiam que suas vidas pertenciam ao Senhor Jesus. E assim, quando surgiu uma necessidade lá em Jerusalém, para eles não foi difícil eles entenderem que eram irmãos em Cristo que precisavam de ajuda. Vamos ajudar. Vamos fazer tudo possível e mais ainda para ajudar os santos lá em Jerusalém. A generosidade deles já vinha acontecendo desde quando entregaram suas vidas a Jesus. Eu termino esta breve mensagem descendo para o versículo 9, a gente não leu no início, mas no versículo 9 nós encontramos um exemplo perfeito de generosidade. Eu falei antes que nossas igrejas, mesmo sendo abundantes, não são perfeitas, mas no versículo 9 nós encontramos um modelo perfeito, que é o próprio Senhor Jesus. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos.
nós jamais iremos compreender tudo que Jesus fez por nós. Nós somos finitos. Não dá para nós compreendermos tudo que Jesus fez por nós. Por isso nós não conseguimos enxergar o que Jesus abdicou. Quando diz aí que ele, sendo rico, ele era rico em proporções que ninguém nesse mundo nunca foi e nunca será. Ele foi mais. Mas ele sacrificou toda a sua riqueza, todo o seu conforto, tudo que ele tinha, ele sacrificou quando ele veio ao mundo e disse que ele se tornou pobre por nós. Sendo assim, nós também, nós podemos abdicar de tudo e viver como pobre e não vai chegar à medida da pobreza que Jesus viveu, considerando de onde ele veio. Ele, sendo rico, se tornou pobre por nós, nos mostrando um exemplo perfeito da generosidade que nós podemos, pelo menos um pouquinho, almejar a ter. Jesus deixou as condições perfeitas do céu para viver na miséria e no sofrimento aqui deste mundo. Ele fez isso tudo para quê? Ele fez isso para que nós pudéssemos conhecer a Deus. E não apenas conhecer para nós que fomos escolhidos por Deus, para nós podermos ser os filhos de Deus. Como nos diz lá em João capítulo 1, a todos quantos o receberam, Jesus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então ele nos faz filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, como nós vemos lá em Romanos 8. E isto é possível por causa da generosidade de Jesus. Jesus nos deu tudo. Ele sacrificou tudo, inclusive sua própria vida, para que nós pudéssemos ser salvos da perdição e para nós podermos viver eternamente com Ele. Você já aceitou este presente da salvação que Jesus nos oferece? Você já entregou sua vida a Jesus, crendo nele como seu Senhor e Salvador? Deus, na pessoa de Jesus, ele veio habitar entre homens para nós podermos habitar com ele eternamente. Você tem esta bendita esperança de habitar com Deus na eternidade? Ele nos chama para sermos crentes. Crentes mesmo no Senhor Jesus. Não apenas cristãos, como muitos se chamam. Não apenas frequentadores de igreja. Mas crentes no Senhor Jesus. Então eu deixo esse desafio com a Igreja Batista Manancial. É um desafio de ser uma igreja abundante. Uma igreja cheia de amor, cheia de alegria, generosidade, sim, mas uma igreja em que cada crente entende quem ele ou ela é. Um servo de Deus. Um servo que pertence a Deus. Você não pertence a si mesmo. Eu sei que você talvez já fez isso, já dedicou sua vida completamente a Ele no passado, mais de uma vez, mas faça de novo. Faça uma reflexão de tudo que Deus tem feito para você, tudo que Deus tem dado e, mais uma vez, entregue tudo a Ele. Porque, no final das contas, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Mestre. O nosso dono, se quiser usar essa expressão, nós pertencemos a Ele. Isso, naturalmente, vai nos levar a entender que o nosso bolso também pertence a Ele. Pertence a Deus. E assim nós nos tornamos mais generosos. Generosos com o trabalho de Deus, com o povo de Deus, com o evangelho que Ele quer que a gente leve ao nosso mundo, com as necessidades dos santos, com as demandas do ministério em nossa igreja, nos tornamos crentes generosos. E lembre que a generosidade é proporcional. Todos podem, todos devem ser generosos com aquilo que têm.
não com o que não tem. Mas sejam uma igreja abundante. Sejamos crentes abundantes. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo exemplo, pela ilustração das igrejas na Macedônia. Igrejas que esta igreja também almeja ser. Nos ajude, Senhor, a nós todos a sermos crentes abundantes, que juntos formamos uma igreja abundante, que é uma igreja generosa, uma igreja fiel ao Evangelho. Nós te agradecemos pela igreja em Minnesota, que foi fiel e mandou o Evangelho até aqui, 70 anos atrás. E hoje nós estamos aqui com o fruto daquele trabalho e também com a mesma responsabilidade de sermos abundantes. Tudo isso, Senhor, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pelas bênçãos de hoje, muitos desafios que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao pastor Jaime, dona Júlia, Corey e Amanda e as crianças. Deus abençoe ricamente. E à noite, às 18h30, estaremos aqui novamente reunidos para adorar o Senhor. Deus lhe abençoe, um bom almoço e até mais tarde.